Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos da segunda série do ensino médio. E hoje eu vou fazer a correção do Caderno do Aluno volume 3, o tema 1, princípios aditivos e multiplicativos. Então vamos lá. Na atividade 1, ele traz o exercício. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias diferentes e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina. Então, aqui ela pode pegar a saia 1 com a blusa 1, a saia 1 com a blusa 2, a saia 1 com a blusa 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa vai acontecer com a saia 2. Então, o que ele quer? Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Então, o que a gente vai fazer aqui? Apenas utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente vai fazer a multiplicação da quantidade de saias vezes a quantidade de blusas. Então, como ela tem o conjunto de saias há 4 elementos e o conjunto de blusas são 5 elementos, 4 vezes 5 vão dar 20 combinações possíveis, certo? Então, com 4 saias e 5 blusas, ela vai ter 20 looks diferentes, beleza? Vamos para o próximo. Atividade 2. Um roteiro turístico prevê a visita a 2 cidades do conjunto conhecido por Cidades Históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João do Del Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro? Então, aqui nesse caso, a gente vai pensar em Ouro Preto sempre fazendo parte deste roteiro. Então, nas combinações, se são só 2 cidades, eu vou ter que me preocupar com 2 risquinhos, certo? Com 2 combinações. Na primeira combinação, na minha primeira casinha, eu vou ter apenas a cidade de Ouro Preto. E nas demais, eu vou ter qualquer uma das outras 3 cidades que sobraram. Então, no caso, eu vou ter 3 roteiros diferentes. Se a gente for pensar nesses roteiros, eu vou ter Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto com Tiradentes e Ouro Preto com São João do Del Rei. Então, olha, como são 2 cidades, eu vou pensar em 2 situações, certo? Na primeira situação, só pode Ouro Preto, então eu só vou ter uma opção de cidade. Na segunda, pode qualquer uma das outras 3 que sobraram, multiplicando 3 roteiros, beleza? Para o próximo, não houver restrições à escolha das 2 cidades. Então, aqui não tem restrição. Então, beleza. Ele pode ir com Ouro Preto, Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, Ouro Preto, São João do Del Rei. Lembrando que, como não tem restrições, a gente tem o quê? Primeiro que são distintos, né? Porque a pessoa não vai em Ouro Preto e Ouro Preto. Então, ela vai em Ouro Preto e Mariana. Então, se são 2 situações, eu posso pensar em quê? No meu primeiro risquinho, né? Eu vou ter quem? No meu primeiro tracinho. Quantas opções de escolha? Se são 4 cidades, eu vou ter 4 opções de escolha. Uma cidade já ficou ali na minha primeira parada. Para a próxima parada, eu vou ter 3 opções de escolha. Então, ao total, eu vou ter 12 roteiros. Mas uma coisa importante que eu não posso esquecer é que a viagem, quando a gente fala em viagem, se eu falar que eu fui para Ouro Preto e Mariana, ou Mariana e Ouro Preto, a viagem foi diferente ou foi a mesma coisa? Certo? Então, é isso que a gente precisa ter na cabeça. O enunciado está trazendo um passeio. Não interessa a ordem que eu fui, né? Então, quando isso acontece, eu não posso dizer que foram 12 roteiros diferentes, porque eu estou computando 2 vezes o mesmo passeio,
tá? Então, a gente precisa sempre estar atento e analisar a situação do enunciado do problema. Então, é muito importante eu analisar o que o problema tem. Eu não posso perder um detalhe, senão eu acabo errando. Então, vamos lá. Se não há restrição quanto à escolha de cidades que foram parte do roteiro, temos 6 roteiros distintos. Então, aqui, Ouro Preto com Mariana, Ouro Preto com Tiradentes, Ouro Preto com São João do Del Rei. Mariana com Tiradentes, Mariana com São João do Del Rei e Tiradentes com São João do Del Rei. Então, se a gente fosse pensar nos risquinhos, o correto seria 4 vezes 3. Eu vou ter 12 roteiros. Só que nesse caso, a gente está falando de viagens, certo? E uma viagem para Mariana e São João do Del Rei, ou São João do Del Rei e Mariana, é a mesma viagem. Então, eu não posso esquecer que eu tenho que colocar isso pela metade, certo? Então, eu vou ter 5 roteiros diferentes, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido por que são 6 roteiros aqui. Vamos lá. Na atividade 3, os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses números, os números 342 e 872 não repetem algarismos, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 e 900. Os números, quantos números de 3 algarismos podemos escrever-se? Então, vamos lá. Aí ele vai trazer opções, tá bom? Eu preciso lembrar disso. Então, aqui ele só trouxe exemplos de números que trazem algarismos repetidos e números que não trazem algarismos repetidos. Lembrando que quando a gente fala de algarismos, nós estamos falando de 0 até 9, porque são esses algarismos que vão formar os meus números. Dependendo da posição que esses algarismos aparecem, eu vou ter um número, certo? Então, aqui, o que ele traz de informação? Todos começam por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Primeiro, se são 3 algarismos, eu vou ter que me preocupar com 3 risquinhos, são 3 situações, certo? Todos começam por 1. Então, vamos lá. Aqui, né, temos os algarismos de 0 até 9. O 1 é um elemento fixo na posição da centena. E para a posição da dezena e da unidade, podemos utilizar qualquer algarismo. Então, lembrando, centena, dezena e unidade. Na centena, só pode aparecer o número 1. Então, vamos lá. Então, logo, a quantidade de números de 3 algarismos que começam com o algarismo 1 e podem ter algarismos repetidos, tá? Então, podem ter algarismos repetidos. Eu vou ter uma opção na primeira casinha, porque só o número 1 vai poder aparecer. 10 opções na casinha da minha dezena e 10 opções na casinha da unidade, beleza? Então, multiplicando tudo, nós vamos ter 100 números possíveis. Próximo é a B. Todos começam por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos. Não podem ser repetidos. Então, o que isso quer dizer? Então, primeiro, que na casinha o número 1 é fixo, certo? Na casinha da centena. Para a posição da dezena e da unidade, podemos utilizar qualquer algarismo, exceto, então, menos aquele que foi utilizado anteriormente. Então, nesse caso, eu preciso sempre descontar a quantidade de valores, ele vai acabar sendo sempre diminuindo. Então, vamos lá. Como são números de 3 algarismos, eu vou ter 3 situações, né? 3 casinhas. Na primeira casinha, só pode aparecer o número 1, então apenas uma opção.
Na segunda casinha, eu vou ter 9 opções, porque de 10, o número 1 não pode mais aparecer. Então, o 1 foi embora, ficou 9 opções de números. Esse 9 aqui não é porque é o número 9, sim porque são 9 opções de números. E aí, o número também ficou nessa casinha. Então, para a próxima casinha, eu só vou ter 8 números disponíveis, beleza? E aí, quando eu multiplico tudo, eu vou ter 72 combinações, 72 números. Então, começando com o número 1 e com os algarismos distintos, eu vou ter apenas 72 números. Na letra C, não houver qualquer restrição. Isto é, desde 100 até 999. Então, aqui, eles são 3 casinhas e não tem restrição. Ele não quer saber se começa com 1, se começa com 2, se começa com 3. Agora, uma coisa importante. O único número que não pode começar, porque ele anula a primeira casinha, nesse caso, a primeira casinha da centena, é o 0. Porque se eu coloco o 0 na casinha da centena, eu transformo esse número em um número de 2 algarismos e não mais 3, beleza? Então, vamos lá. Temos 10 algarismos, onde o algarismo da centena só poderá ser um algarismo entre 1 e 9, sem o 0. Os demais podem ser qualquer um, entre 0 e 9, nos algarismos da dezena e da unidade. Beleza? Então, vamos ver como é essa situação. Então, a quantidade vai ser o quê? Na primeira casinha, como 0 não pode, eu vou ter 9 opções de números. Para as outras, para a dezena e para a unidade, o 0 já pode aparecer. Então, eu vou voltar a ter 10 combinações, 10 opções de números. E para a próxima casinha, 10 opções de números também. Então, aqui eu vou ter 900 números. Então, de 100 até 999, existem 900 números. Beleza? Próximo, a letra D. Os números não contiverem algarismos repetidos. Então, nesse caso, também não tem lá aquela restrição de tem que começar com 1. Então, na primeira casinha, pode qualquer coisa. Só que quando ele diz não contiver algarismos repetidos, isso quer dizer que o número que ficou na centena não vai poder aparecer mais nem na dezena e nem na unidade. Então, aqui, o que a gente vai pensar? Temos 10 algarismos, onde os algarismos da centena só pode ser um algarismo de 1 e 9 não, né? De 1 a 9 aqui, né? Tá? De 1 a 9. Sem o 0. Os demais podem ser qualquer um entre 0 e 9. Nos algarismos na dezena e na unidade, exceto o já utilizado anteriormente. Então, aqui, aquele que eu já utilizei, não posso mais, porque não contiverem algarismos repetidos, ó. Tá importante a leitura do enunciado, hein? Então, aqui eu tenho, na primeira casinha, 9 opções, porque não pode o 0. Depois, o 0 já pode. Então, o 0 volta para minhas opções. Só que aí, um número qualquer, o 1, o 2, o 3, não interessa qual, um número qualquer foi embora. Então, o 0 voltou, mas um outro saiu. Então, eu continuo tendo 9 opções. E depois dos 10 números que eu tinha, eu tive que tirar 2, porque um já ficou na centena e outro na dezena. Vão sobrar apenas 8 opções de números. Então, 9 vezes 9 vezes 8. Beleza? Lembrando que aqui são opções, tá bom? Tenho 9 opções e 8 opções de números. Sim? E aí, a gente vai multiplicar e eu vou ter 648 números. Então, de 3 algarismos, então de 100 até 999, que são números de 3 algarismos, e que não se repetem, eu vou ter 648 números.
Muito obrigada. Mil beijinhos para vocês. Eu estou com muitas saudades. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Não deixem as dúvidas acumularem. Podem fazer perguntas se quiserem, né? E é isso. Beijo, amo vocês. Até a próxima.